Olá, tudo bem? É muito bom poder estar aqui novamente com você para mais um estudo, mais uma pequena reflexão acerca dos ensinamentos que o Novo Testamento é um ensinamento de Jesus para nossas vidas. Eu quero te saudar, eu quero deixar o meu seja bem-vindo para você aqui no meu canal. Nós estamos iniciando esse canal, então eu peço para que você deixe o seu like, o seu joinha aqui embaixo. Também se inscreva no canal. Quando nós tivermos novos vídeos, você sempre será notificado. E também aperte o sininho, que é muito importante para você também ser avisado quando entrar vídeo novo. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos. E eu estava lendo o capítulo 7 e eu tenho várias versões da Bíblia aqui em casa. Eu tenho a Bíblia atualizada, eu tenho a Bíblia revisada, eu tenho a NVI e tenho mais algumas outras versões da Bíblia. Hoje em dia, no mercado, nós temos muitas versões da Bíblia. E parece uma coisa assim muito sem importância, porque a gente escolhe a versão que mais a gente entende. Pelo menos esse é o critério, né? O critério principal de tantas versões das Bíblias que existem no mercado hoje, o critério principal é o entendimento. Segundo critério, eu acredito que é o quanto ela pode nos dar como mensagem já feitas, comentários, explicações, estudos. E talvez o terceiro critério seja a letra, o tamanho da letra. Tem gente que gosta de Bíblia com letras grandes, porque tem dificuldade de ler, até mesmo usando óculos, às vezes tem dificuldade de ler. Então existem muitas razões pelas quais existem várias versões. Existe o critério capitalista mesmo, que é o comércio da Bíblia. Então se lança muitas Bíblias com diferentes versões e também muitos comentaristas. Então, quando eu falo Bíblias de comentário, tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia apologética, tem a Bíblia do pregador, tem a Bíblia Vida Nova, tem a Bíblia de Scofield, tem a Bíblia São vários comentaristas. E hoje, os líderes das igrejas, eles têm lançado no mercado a sua própria versão da Bíblia, com os comentários dele, do entendimento dele acerca da Bíblia. Então temos a Bíblia do Silas Malafaia, temos a Bíblia comentada pelo Edir Macedo, temos a Bíblia comentada pelo Russell Shedd. Geralmente os norte-americanos têm assim uma aceitação muito grande no mercado brasileiro das Bíblias que são lançadas. Parece que estas coisas não têm valor, parece que essas coisas assim não são relevantes para quem está estudando a Bíblia, para quem quer uma boa Bíblia. Mas existe uma diferença muito grande, pelo menos se a pessoa tem interesse de aprender. Eu me lembrei aqui da Bíblia dos Testemunhas de Jeová, que é chamada assim, Tradução do Novo Mundo. A Bíblia dos Testemunhas de Jeová, Tradução do Novo Mundo. Tem também aquela versão espírita, o Evangelho segundo Allan Kardec. Tem as Bíblias católicas, que são as Bíblias muito boas. E tem 8 livros a mais que não tem nas Bíblias evangélicas. Esses 8 livros a mais que tem na Bíblia católica, por exemplo, Judite, é um livro que tem na Bíblia católica, mas não tem na Bíblia evangélica. 1 Macabeus, 2 Macabeus, também são livros que tem na Bíblia católica e não tem na Bíblia evangélica.
Por que isso? Porque, como eu disse, vai depender muito do mercado, depende muito da demanda do mercado, o que as pessoas gostam, o que as pessoas querem. Isso é muito positivo, porque você tem a opção de escolher a Bíblia que mais lhe convém, a Bíblia que mais é interessante, que você consiga entender. Isso é muito bom, porém também é perigoso. É perigoso, porque as Bíblias de comentários geralmente vai trazer os comentários segundo a interpretação daquele autor, daquele estudioso, daquele teólogo. Algumas Bíblias elas são adaptadas a determinado tipo de leitores. Temos aquela Bíblia na linguagem de hoje. Você já deve ter ouvido essa Bíblia. A Bíblia na versão da linguagem de hoje. Eu particularmente acho que é perigoso. E eu vou te mostrar a razão por que é perigoso. Porque depende muito da interpretação. E tudo que a gente lê da Bíblia, a gente que ouve acerca da Bíblia, tem muitos rabinos hoje na internet trazendo estudos do judaísmo para a vida das pessoas, a prática da vida das pessoas. Então, esses rabinos, eles interpretam, vão lá na raiz da língua hebraica e interpretam a Bíblia, o Antigo Testamento, o Torá, porque eles não acreditam no Novo Testamento. Então, eles só acreditam no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, a Antiga Aliança, e eles não chamam de Antigo Testamento, eles chamam de Torá. Ou se existem outras interpretações de rabinos que são inseridas nesse Torá e livros acrescentados, livros da história de Israel, então é chamado de Talmud ou Midrash, dependendo da quantidade de livros antigos, de livros hebraicos que são colocados nesse conjunto do Antigo Testamento que eles chamam de Torá. Então pode haver uma variação dessa terminologia. Eles usam várias expressões dependendo da quantidade de livros que eles estão estudando. Então tem o Torá, tem o Pentateuco. O Pentateuco geralmente é somente os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Se são incorporados outros livros, então eles mudam o termo já de Torá, Talmud ou Midrash. Midrash, geralmente, o Midrash é formado de comentários de rabinos, estudiosos do Antigo Testamento. Essa expressão Antigo Testamento para o judaísmo, e hoje está havendo assim um avivamento judaico-cristão no Brasil, talvez pela linha política que o governo está tomando forma, Temos o presidente indo para Israel, fazendo aliança com Israel, que é uma coisa positiva, é uma coisa muito boa. E isso, às vezes, essa questão política, a amizade com Israel, que eu vejo positivo. Lá em Gênesis, capítulo 12, Deus disse para Abraão que aqueles que abençoarem a descendência de Abraão serão abençoados, e aqueles que amaldiçoarem a descendência de Abraão, que são os israelitas, serão amaldiçoados. Então é muito bom quando o Brasil faz aliança com Israel, tem uma amizade com Israel, e num certo sentido abençoa a nação de Israel, o Estado de Israel. Então isso é positivo. Todavia, essa questão política, às vezes, ela abre uma porta para a invasão da cultura hebraica, da cultura judaica no Brasil. Isso é positivo, eu não estou dizendo que isso é negativo. Eu tenho aprendido muito com os rabinos que eu fico pesquisando na internet. Então eu ouço os estudos que eles dão, as interpretações que eles dão de determinados textos do Antigo Testamento, que são muito elucidativos,
esclarecem muitas coisas. Todavia, eu não sou judeu e eu não sou judaizante, eu sou cristão. E como cristão, não cristão no sentido religioso, mas como seguidor de Jesus Cristo. Como seguidor de Jesus Cristo, o Antigo Testamento, para mim, é algo, conforme está escrito aqui no Novo Testamento, é algo que está envelhecendo. Por isso que as Bíblias antigas, elas traziam essa expressão Antigo Testamento, ou Velho Testamento, ou Novo Testamento. Por quê? Porque, como eu estava falando sobre as Bíblias, parece uma coisa assim irrelevante. Isso daí você está levando assim para o campo muito radical. Não é radical, porque todo ensinamento, toda pedagogia, seja ela positiva ou negativa, de alguma forma entra em nós e a gente aprende, a gente vai colocando esses ensinamentos e vai somando eles e vai acrescentando as nossas convicções, as nossas crenças. E nossas crenças determinam a nossa vida, o nosso modelo de vida. Tudo que eu acredito como espiritualidade, como política, como filosofia, como ensinamentos e tradições dos meus pais, da minha família, isso estão dentro de mim, dentro de você. Existe um conjunto de crenças, existe um conjunto de fé, que a gente chama de fé. A fé é a expressão daquilo que você tem dentro de você como convicção. E essas convicções, esses ensinamentos, eles vão sendo construídos dentro de nós desde a infância, desde o berço. Então, dependendo daquilo que você aprendeu e dependendo daquilo que você aprende, isso pode trazer um efeito positivo, mas também pode trazer um efeito negativo na sua vida. A nossa vida ela é constituída, a nossa estrutura mental, o nosso ser, a nossa alma, ela é uma constituição, ela é feita de muitos fragmentos de ensinos, de lembranças, de memórias, de traumas. Então, nosso conjunto estrutural interior, ele é formado por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente aprende. Por isso que os ensinamentos espirituais, os ensinamentos da Bíblia, são muito importantes para nós. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente entende que essa palavra que sai da boca de Deus, e o verbo está no presente, é uma palavra que está saindo da boca de Deus, mas a gente entende isso como Bíblia, como registro daquilo que Deus disse, daquilo que Deus inspirou os homens, daquilo que foi falado e foi escrito. Então, as coisas que foram ditas, as coisas que foram reveladas, as coisas que foram mostradas para homens e mulheres, que a gente fala que foram dadas por Deus, a gente entende que isso foi registrado, foi colocado num livro. Esse livro a gente chama de Bíblia. São 66 livros, né? São 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Essa divisão também de Antigo Testamento, Novo Testamento é muito importante, porque, como eu estava dizendo, as Bíblias antigas chamavam o Antigo Testamento de Velho Testamento. Mas a expressão velho ficou assim muito pejorativa. Aí eles colocaram o Antigo Testamento, que é os 39 livros que formam os primeiros livros, o primeiro grupo de livros da Bíblia. Como eu disse, os judeus, os rabinos não cristãos, os judeus do judaísmo, eles não acreditam no Novo Testamento porque eles não acreditam no Messias, Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré. Eles estão aguardando ainda um Messias que virá. Então, para eles, o Novo Testamento não vale nada. Temos um rabino que escreveu a maior parte do Novo Testamento, um rabino que se converteu ao
cristianismo. Nós temos um judeu rabino, doutor da lei, mestre da lei, que se converteu a discípulo de Jesus. Eu não vou tirar a expressão cristianismo, porque existem muitas coisas erradas no cristianismo. O cristianismo geralmente é uma religião ocidental carregada na sua história, na sua essência, o cristianismo, de muitas guerras políticas e muitas disputas políticas e de poder. O cristianismo que nasceu no Oriente, lá em Israel, mas foi trazido para o Ocidente, para a Europa, talvez um dos maiores propagadores do cristianismo nascido no Oriente, lá em Jerusalém, lá em Israel. O maior propagador do cristianismo foi o apóstolo Paulo. Mas Paulo, antes de ser um cristão, ele era um discípulo de Jesus. E depois esse movimento do cristianismo, que nasceu bonito lá em Jerusalém, lá em Israel, ele se tornou um movimento político, de conquistas, de terras, de poderes, de coroas na Europa. E nós temos aí na história o cristianismo manchado de sangue, sangue político. Quando o cristianismo deixou de se tornar um movimento espiritual dos seguidores de Jesus e se tornou uma religião oficial do Estado, autenticado pelo poder de Roma, que era um império militar, mas depois começou a haver uma decadência no Império Romano, o Império Militar, e ele viu no movimento cristão, aquele movimento bonito do livro de Atos, eles viram um movimento que estava influenciando as massas na Europa e em partes ali da África, no norte da África e um pouco na Ásia. O que o Império Romano fez? Ele tomou posse desse movimento espiritual de discípulos de Jesus e oficializou como religião do Estado, do Império Romano. Aí começou as guerras, começou as cruzadas, começou os tribunais da Inquisição. Então o cristianismo, ele não é assim uma expressão pura daquilo que começou como um movimento de discípulos de Jesus. E eu estava falando sobre Paulo. Paulo foi o maior propagador do cristianismo mais autêntico, mais puro do Novo Testamento. Ele que levou a mensagem de Jesus Cristo para a Europa, indo para Roma, indo para a Espanha, e dali se propagou para toda a Europa, e depois, muitos anos depois, veio para a América do Norte, depois veio para a América do Sul. América do Norte, movimento protestante. América do Sul, católico romano. E as Américas foram catequizadas de formas diferentes, um cristianismo diferente, porque lá no norte foram os protestantes, fugindo da perseguição na Europa dos católicos. E no Brasil, aqui na América Latina, na América do Sul, vieram os católicos, principalmente os padres catequizando os índios. Eu estava falando sobre Bíblia, percebeu que eu dei uma viajada, vim bem, mas a Bíblia que chegou até nós, por exemplo, a tradução João Ferreira de Almeida, quem não sabe, ele era um padre que se converteu ao protestantismo em Portugal. Quando ele traduziu a Bíblia do latim, da Vulgata Latina, para o português, que é a nossa Bíblia que nós usamos, ele deixou de fora, como eu disse, os 8 livros que tem na Bíblia Católica a mais. Ele não colocou, porque ele entendeu, como protestante, ele entendeu que aqueles livros eram livros apócrifos. Eles não tinham... qual é a diferença desses 8 livros que estão a mais na Bíblia Católica e não estão na Bíblia dos protestantes? É que esses 8 livros, eles são apócrifos, eles não têm bases. Os ensinamentos desses 8 livros
não tem bases sólidas nos outros livros da Bíblia. Então tem até ensinamentos nesses 8 livros que vão contra aquilo que foi dito por outros textos, principalmente os escritos de Moisés e os escritos dos profetas. Então os protestantes tiraram esses 8 livros, eles têm assim uma certa validade histórica, mas não são seguidos pelos evangélicos protestantes. Os católicos já não fazem muito essa diferenciação. Eu estava falando aqui sobre essas diversas versões da Bíblia. A nossa Bíblia, como eu disse, ela foi traduzida do latim, da Vulgata latina. A palavra Vulgata é de vulgar, então o português vulgar, o latim vulgar foi a base da tradução para a Bíblia portuguesa que nós temos hoje, traduzida por João Ferreira de Almeida. Você sabe que quando os revisores da Bíblia na Holanda leram a tradução de João Ferreira de Almeida, que era um padre e se tornou protestante, eles encontraram 22 mil erros de tradução. Não é muito falado isso hoje, não é muito ensinado isso, mas a gente que pesquisa um pouco mais, e eu fui um pouco mais a fundo nessas questões de várias versões, porque tem a versão revisada, tem a corrigida, tem a atualizada, tem a NVI, tem a tradução do Novo Mundo, tem a linguagem de hoje, essas muitas versões. Quando houve a primeira revisão protestante que os holandeses fizeram em cima da Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida, a Bíblia que é a nossa língua portuguesa, eles encontraram 22 mil erros de tradução, de letras, de expressões, de verbos. E eu estava lendo aqui Romanos capítulo 7, verso 4, para mostrar para vocês como é importante às vezes, e é uma coisa assim, muito minuciosa, mas em todos os lugares você vai encontrar muitas versões e muitas diferenças nessas versões que influenciam muito o entendimento da pessoa. Uma delas que me chamou muito a atenção foi eu dei um estudo na Bíblia, eu dei um estudo na igreja sobre a cruz de Cristo. Me convidaram para ir na igreja falar sobre a cruz de Cristo. O pastor de lá estava fazendo assim uma série de mensagens e trazendo vários pregadores, e eu fui um deles que fui chamado para falar sobre um pouco da cruz de Jesus Cristo, da crucificação, do seu significado, das suas implicações. Aí eu comecei a estudar alguma coisa sobre a cruz de Jesus, o que aconteceu na cruz, por que Jesus foi crucificado, que é a espinha dorsal da nossa fé, a cruz de Jesus Cristo, a crucificação, o significado da cruz, as implicações, o que foi envolvido naquela hora, aquele ato de Jesus sendo erguido na cruz e morto lá, e o céu ficou negro, escureceu, nublou, e a terra tremeu, houve terremoto, sepulturas em Jerusalém de mortos abriram e os mortos saíram andando pelas ruas de Jerusalém. Aconteceu no templo, o véu do templo se rasgou, um véu pesado, 2 a 3 toneladas de tecido que separava, né, o Santo dos Santos do santuário. Diz lá que quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. 2 a 3 toneladas de tecido juntas de boi não conseguiam rasgar aquele véu. Se colocassem 4 juntas de bois de cada lado, do lado esquerdo e do lado direito, amarrasse com uma corda para tentar rasgar o véu não se rompia, porque eram 4 tecidos, eram 4 cortinas pesadíssimas, 4 toneladas se colocassem numa balança. Então, quando Jesus morreu na cruz, diz ali que o véu se rasgou de alto a baixo. Aquele véu que não era rasgado nem
com juntas de boi, 4 juntas de boi de cada lado, não conseguia rasgar aquele véu. O véu se rasgou na hora que Jesus Cristo morreu na cruz. Então a cruz, a morte de Jesus na cruz, ela tem muitos significados na Bíblia. E tem 4 coisas interessantes que aconteceram na cruz. E como esse vídeo está ficando um pouco comprido, eu vou continuar essa explicação no outro vídeo, mas eu vou dar aqui apenas uma introdução. O capítulo 7 de Romanos, o verso 4, fala assim, ó. Eu estou usando a minha versão, que eu gosto, essa versão aqui é antiga, mas é uma das melhores que eu encontrei há 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar a Bíblia. A minha versão, deixa eu ver aqui, a minha versão ela é, deixa eu ver aqui, você vai achar isso nas primeiras páginas, versão revisada, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. A primeira impressão dessa versão minha saiu em 1967. Ela é revisada. A mais comum é a atualizada, está do meu lado aqui, a versão atualizada de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil. Essa versão atualizada ela é mais popular. E tem uma mais antiga que é a corrigida. A corrigida traz assim umas expressões no português antigas, como vós, vosotros, vosotros é espanhol, né? Convosco, convosco, é corrigida. Daí veio a atualizada, atualizando esses pronomes antigos para um pronome mais atual, mais moderno. Então, convosco se tornou com vós, com vós. Aí veio a mais moderna, com vocês, que é a linguagem de hoje. Voltando ao texto de Romanos 7:4, eu peguei 2 versões. Então eu tenho aqui a minha revisada e eu tenho aqui uma atualizada. Na atualizada, diz assim, ó, Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Essa é a versão atualizada. Aqui, nas expressões de Paulo, na pena de Paulo, ele diz que nós morremos relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Paulo está dizendo que quando Jesus Cristo morreu na cruz, nós morremos com ele. A morte de Jesus, ela não foi somente substitutiva. Ele não nos substituiu apenas na cruz. Ah, Jesus morreu em meu lugar. É muito bonito isso, mas não, isso é apenas metade do caminho de uma vida de discípulo de Jesus, de uma vida nova. Ah, Jesus morreu na cruz em meu lugar. Perfeito, morreu em meu lugar, morreu no seu lugar, pagou o preço do meu pecado, o preço do seu pecado lá na cruz. Mas Paulo aqui está dizendo que Jesus não somente morreu no nosso lugar, mas Jesus também, quando morreu, ele me levou com ele e levou você com ele. De modo que quando Jesus morreu, eu morri. E quando Jesus morreu na cruz, você morreu com ele. Porque ele levou consigo a representatividade daquela criação que caiu, desobedeceu do primeiro Adão, de Adão. Quando Adão, foi o primeiro Adão, pecou, Paulo está dizendo que quando Adão pecou lá no paraíso, desobedecendo a Deus, toda a humanidade pecou junto com Adão. Porque toda a humanidade estava dentro de Adão e Eva.
Então, nós estávamos lá em Adão e nós somos descendência do primeiro casal. Paulo está dizendo aqui em Romanos 7,4 que quando Jesus morreu, ele também levou toda a descendência de Adão junto com ele na cruz e matou todo mundo. A cruz matou todo mundo. Então, quando Jesus morreu na cruz, eu morri, você morreu também. Morremos, ele está dizendo aqui, morremos para o pecado. Na Bíblia atualizada está que nós morremos relativamente. Mas você já viu algum morto? Um morto relativo? Não, ele está relativamente morto. Na minha versão, que é essa Bíblia revisada, diz assim, ó: assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo. Lá na Bíblia atualizada fala que nós fomos mortos relativamente. Olha aqui. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Paulo está dizendo que quando Jesus Cristo morreu na cruz, nós morremos com ele e fomos libertos do poder da lei do Antigo Testamento. 662 leis no Antigo Testamento. Quem que obedece? Mal a gente consegue obedecer uma, não é verdade? Então Jesus disse, Paulo está dizendo que quando Jesus morreu, ele nos libertou do poder da lei, porque a lei traz assim a condenação do pecado, porque ninguém consegue obedecer à lei. Mas o que eu estou percebendo aqui nessas duas Bíblias que eu estou lendo, é que um fala que nós fomos mortos, relativamente mortos à lei. E nessa Bíblia que eu tenho aqui, que é a que eu uso, fala que nós morremos quanto à lei. Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei, mediante o corpo de Cristo. Não relativamente. Você já viu alguém morto, relativamente morto? Ah, ele está meio morto. Ele morreu, mas ele está meio morto. Não tem isso. Ou o cara está morto ou ele está vivo. Não existe um morto relativo, a não ser que seja um zumbi, né? Mas zumbi também já morreu, né? Então se vê a mudança de versão e como ela tem uma grande importância na interpretação. Esse vídeo ficou um pouco comprido, então eu vou fazer a parte 2 desse vídeo para eu explicar melhor o que eu quero dizer, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha entendido um pouquinho essas questões de Bíblias no mercado e como ela é importante você escolher uma boa Bíblia na hora de ler. Porque não existe um morto relativo. Ou ele está morto ou ele está vivo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Até mais.